Olá pessoal, aqui estou na minha nova resenha, cujo foco agora será sobre uma das franquias de filmes de animação mais famosas e decadentes. A Era do Gelo marcou os anos 2000 como uma das mais memoráveis franquias de animação já feitas, mas com a chegada das sequências acabou decaindo a ponto de virar uma piada na internet, chegando a ponto de haver uma divisão entre fãs, tipo aqueles que dizem que os filmes são bons, contra aqueles que dizem que a franquia devia ser uma trilogia, e aqueles que dizem que apenas o primeiro filme é bom. E neste vídeo eu irei fazer minha análise sobre a franquia. A Era do Gelo 1, de 2002. Começando pela animação, que embora sua qualidade não tenha envelhecido bem para os padrões atuais, ainda consegue ser bem feita, até porque é o primeiro filme da Blue Sky Studios. Muitas piadas bem trabalhadas, e a história é muito criativa de animais pré-históricos de diferentes espécies formando um bando e tentando devolver um bebê das cavernas de volta para sua tribo. Quanto à trilha sonora, composta por David Newman, é muito notável. A dublagem, tanto dos Star Talents quanto dos dubladores profissionais, ficou ótima. Quanto aos personagens, como por exemplo o Manny, ele tem um dos arcos de desenvolvimento mais bem construídos, pois ele começa como um mamute ranzinza, que é revelado mais tarde que ele perdeu sua família para os humanos. O Sid é um ótimo alívio cômico, sendo não apenas engraçado, como também tem seu próprio arco e relevância para a história, pois ele foi abandonado por sua família, o que o fez querer ficar próximo do Manny após salvá-lo dos, entre aspas, rinocerontes. O Diego começa como um vilão que trabalha para sua alcateia, mas que trocou a alcateia pelo bando do Manny e Sid, após perceber que sua alcateia o vê como um peão e não o tratava bem. Quanto ao bebê, que é alvo de piadas de mau gosto na internet, tipo "ó como ele é feio, ó como ele é irritante, que chora o tempo todo", sendo que ele só chora uma vez. E o próprio bebê é o que ajudou no desenvolvimento do trio principal, a se unirem e em uma família escolhida. E quanto ao Scratch, ele é um personagem que consegue fornecer alívio cômico ao filme e sendo bem criativo, pois ele não interage diretamente com o trio principal, o que é algo raro de se ver em filmes de animação. E tem um pressentimento de que várias animações que vieram depois e que tiveram alívios cômicos que não interagem com os protagonistas parecem terem se inspirado no papel do Scratch em Era do Gelo. O filme tem tantos momentos divertidos, como a cena do trio disputando melão contra os Dodôs e a cena do escorregador de gelo, como momentos tensos, como na cena do rio de lava, e momentos mais profundos, como o flashback do Manny se lembrando do dia em que perdeu sua família. E a animação 2D das pinturas da caverna em movimento no flashback é muito bem feita e criativa. Agora, o vilão do filme, o Soto, é medíocre, pois enquanto ele tem motivo para querer comer o bebê e ser bem ameaçador, sua motivação é contada ao invés de ser mostrada, e ele aparece muito pouco. Tanto é que há uma cena deletada na qual mostra a alcateia antes do ataque aos humanos, e tinha detalhes que não eram explicados na versão final. Outra falha no filme foi o clichê da morte falsa do Diego, que além de ser uma fórmula já usada muitas vezes, também foi mal trabalhada. Isso porque, inicialmente, era para o Diego ter morrido no final do filme, mas crianças que faziam parte da audiência de teste choraram nessa cena, e resolveram criar uma morte falsa mal feita para manter o Diego vivo. Mas eu não acho que manter o Diego vivo foi algo ruim. Isso porque o grupo funciona melhor como trio e não como uma dupla, pois cada um se complementa. Tipo, o Manny é o mal-humorado e sério, o Sid é o atrapalhado e engraçado, e o Diego é o equilíbrio dos dois, sendo o cara sarcástico. E tentar remover o Diego é como você tentar remover o Pato Donald ou um dos Três Patetas e não funcionaria muito bem. Mas apesar disso, a Era do Gelo marcou o início dos anos 2000 como uma das animações 3D mais aclamadas. A Era do Gelo 2 de 2006. A animação melhorou em qualidade, a dublagem ainda continua boa. O humor ainda continua bem feito, apesar da piada do Dodô virando frango assado ter sido reutilizada do primeiro filme, pois a piada dos Dodôs sendo extintos no primeiro filme já foi o suficiente. O compositor David Newman foi trocado por John Powell e a trilha sonora progrediu e ficou excelente. O arco do Manny sobre ser ou não o último da espécie foi bem feito, apesar dele já ter curado seu trauma no primeiro filme. O Sid quer respeito dos outros, mas seu arco foi menos trabalhado em comparação com o do Manny.
O Diego ter medo de água é um furo de roteiro, pois no primeiro filme ele não demonstrou isso na cena que persegue a mãe do bebê. A nova personagem Ellie começa achando ser um gambá por ter sido criada por gambás, tendo Crash e Ed como irmãos. E ao se lembrar do seu passado, ela descobre ser uma mamute. E quanto aos gambás, eles são bem engraçadinhos e até relevantes para a narrativa do filme. O Tony Ligeiro é até um vigarista cômico, com ele sendo uma reciclagem de um conceito descartado do primeiro filme, onde esse papel pertenceria ao Cid. Quanto ao Abutre Solitário, ele parecia um antagonista relevante para a trama, pois é ele que revela para os animais que a inundação é real, além de seu número musical com os outros abutres, que chegou a ficar bem feito. E quanto aos répteis marinhos, eles são antagonistas medíocres, pois enquanto eles provaram serem perigosos com a cena indicando que eles comeram um gliptodonte, eles aparecem muito pouco e servem mais como obstáculos do que como ameaças de verdade, cujo papel pertence à inundação, que é a fonte genuína de tensão no filme, ainda mais com o tema das mudanças climáticas muito comentado ultimamente. A profundidade emocional, embora presente em algumas cenas, não é muito enfatizada como no primeiro filme, enquanto Scratch salvar sem querer os personagens da inundação pareceu um pouco forçado pro personagem, embora não seja problemático como no quarto e quinto filmes. Enfim, A Era do Gelo 2 consegue ser uma boa continuação, mesmo que inferior ao primeiro filme. A Era do Gelo 3, de 2009. A animação melhorou bastante, e as piadas continuam bem feitas, e a dublagem continua bem feita. Já a história consegue ser bem criativa ao adicionar dinossauros e uma explicação para isso em um mundo subterrâneo, apesar disso soar absurdo para os padrões de um filme de A Era do Gelo. A trilha sonora consegue ser impecável. Quanto ao novo personagem, o Buck, ele consegue ser bem icônico, ainda mais com sua personalidade de um personagem que, após ser atacado por um dinossauro perigoso, vira um herói de ação excêntrico. O arco do Cid sobre querer ter uma família adotando dinossauros é engraçado, mas mostra seu desejo de ter uma família para chamar de sua. O Manny fica preocupado em relação a Ellie, que está prenha de seu filhote, o que se alinha ao seu trauma do primeiro filme, e o nascimento da Amora já conclui seu arco, pois mostra que mesmo após ter perdido sua família original, ele pode ter uma nova. O Diego tem vontade de querer se separar do bando, pois ele acha que, como ele é um predador, acabou perdendo sua capacidade para caçar devido ao seu contato com o bando, um problema no qual ele consegue superar mais tarde. Crash e Ed, embora cômicos, eles conseguem ter relevância narrativa maior do que no segundo filme. A nova personagem, a Scratita, consegue ser o oposto romântico do Scratch bem memorável. Quanto ao Rudy, ele consegue ser o mais próximo que a franquia Era do Gelo teve de um antagonista que fosse icônico, pois sua relação com Buck, inspirada em Moby Dick, combinado com seu status como predador temido por todos os outros dinossauros, inclusive pela mamãe Dino, já cria uma tensão muito bem feita. Embora ele sobrevivendo no final do filme possa ter sido forçado, pois além de não fazer sentido ele sobreviver a uma queda no abismo, como impediu que o Buck voltasse para o bando na superfície, pois isso teria servido de um arco bem impactante para a Doninha de Tapa-Olho. Enfim, mesmo com algumas falhas, a Era do Gelo 3 marca como a melhor continuação da franquia. A Era do Gelo 4, de 2012. É aqui que começamos com o momento em que a franquia começou a decair, pois embora tenha pontos positivos, como a animação chegando ao seu auge de qualidade, a trilha sonora e a dublagem, ele é cheio de falhas, começando com o simples fato da subtrama de drama adolescente da Amora ser muito clichê e mal trabalhado. Também tem personagens novos que não são muito agradáveis, com as poucas exceções que conseguem salvar o filme, sendo a Shira, que é a pirata que mais tarde se torna parceira do Diego, com um arco bem desenvolvido, a vovó do Cid, que consegue ter momentos engraçados, e o vilão do filme, o Capitão Entranha, que consegue ser bem construído e ameaçador, mas ele falha em não ter um motivo claro para ser malvado. O filme parece ter exagerado em muitas coisas, como Scratch separando os continentes, a presença de piratas, sereias e civilização estilo Atlântida, e muitos detalhes pareciam ter sido reciclados de filmes anteriores, como por exemplo, o trio principal sozinho e a tigresa que começa vilã e se torna membro do bando, características do primeiro filme. O grupo vivenciando um evento apocalíptico com água, característica do segundo filme. O Manny superprotetor, característica do terceiro filme. E o Scratch separando os continentes, que era uma piada no curta-metragem Gone Nut. Enfim, A Era do Gelo 4, resumidamente falando, é uma boa sequência, mas desnecessária e cheia de defeitos.
A Era do Gelo ou Big Bang de 2016. Esse é o momento em que decaiu de verdade, pois já era exagero o Scratch separar os continentes no quarto filme e agora criar o sistema solar, viajar em uma nave espacial com tecnologia futurista e ainda por cima cristais mágicos que dão vida eterna e piadas de humor anacrônico muito explícitas, como por exemplo Crash Ed falar em hashtag, menção à foto de perfil e o Manny joga hockey. Além do mais, o filme é cheio de subtramas e acabam sendo todas mal feitas. Os personagens são tratados como caricaturas de si mesmos, tipo o Sid, que era engraçado e atrapalhado, porém prestativo, só serve para alívio cômico, com a subtrama de romance desnecessária. O Manny se comporta feito psicopata, como a Ellie já chega a falar no filme, pois ele trata mal o Julian, que apesar de desajeitado ele era inocente, além de agir como se não tivesse aprendido nada com o filme anterior. O Buck, apesar de ainda engraçado, ele não tem o mesmo carisma quanto no terceiro filme. O filme tem personagens demais e é um problema sério, pois personagens demais fica difícil desenvolver todos eles. E os personagens novos além do Julian são bem esquecíveis, tipo o Shangri-Lama, que é bem chato e irritante, e os Genuaves são vilões desnecessários, pois o asteroide já servia de ameaça real, além de claramente serem muito fracos e tendo planos mais sem sentido já vistos. A trilha sonora não consegue estar no mesmo nível que nos filmes anteriores. Em resumo, apesar de ainda ter qualidades redentoras, a Era do Gelo Big Bang é com certeza uma das piores continuações já produzidas. As Aventuras de Buck de 2022. Como se já não fosse bastante após a falência da Blue Sky, a Disney tentou resgatar a franquia da pior maneira possível. Tipo, a animação ela é de qualidade inferior, parecendo mais uma série de TV de baixo orçamento. Além do mais, há mamíferos vivendo no mundo perdido sem nenhuma explicação, e do Buck tem uma equipe de super-heróis, o que não combina com a persona de herói solitário do Buck. O Orson é o vilão mais fraco de todos, pois além de sua motivação ser contada ao invés de ser mostrada, ele não é ameaçador, ele é muito cômico e não é levado a sério. E ele é um vilão genérico de desenho animado que quer dominar o mundo no lugar de um vilão de Era do Gelo de verdade. Apesar do filme ser um spin-off do Buck, ainda mais com o título, Crash e Ed é quem são os verdadeiros protagonistas. Isso é como imaginar os spin-offs do Shrek e Gato de Botas, onde o protagonista é o burro. O que piora ainda mais é o fato do Crash e Ed não funcionarem como protagonistas, pois eles foram feitos para serem alívio cômico. Além do mais, há um furo de roteiro com as parceiras do Cid e Diego ausentes. Tem alguns pontos positivos, como por exemplo os personagens voltarem a serem o que eram antes do quinto filme, além da nova personagem Z que pareceu interessante, apesar de que deveria ser melhor aproveitada. E embora as piadas não estejam no mesmo nível que nos filmes anteriores, algumas conseguem ser engraçadas, mas mesmo esses pontos positivos não salvam o spin-off, tornando As Aventuras de Buck o filme mais fraco de Era do Gelo. E agora vou dar minhas notas para os filmes. Conclusão: A Era do Gelo é com certeza uma das franquias mais bem-sucedidas na história das animações, mas com o tempo, com o lançamento de sequências que ninguém pediu, ela começou a decair, sendo transformada em alvo de piadas e memes, a ponto de ser ofuscada por outras franquias memoráveis. E então, se gostaram, deixem seus likes, ativem o sininho e até a próxima!